Ela sempre gostou de silêncio. Talvez por isso o anúncio tenha chamado sua atenção de um jeito diferente naquela manhã nublada. Procura-se alguém para ler diários antigos para idoso com mobilidade reduzida. Trabalho temporário. Pagamento semanal. Poucas palavras, mas algo naquela simplicidade dizia que havia mais ali. Marina, 32 anos, cuidadora eventual, estava há semanas tentando reorganizar a vida após a morte recente da mãe. A casa onde crescerá agora parecia imensa demais, cheia demais, silenciosa demais. E talvez por isso ela sentiu que precisava de algo que ocupasse suas mãos e sua mente, qualquer coisa que a afastasse um pouco do peso das próprias lembranças. O endereço informado ficava no alto de um bairro antigo, quase esquecido, onde as casas de madeira conviviam com mansões que o tempo não tocava. O portão de ferro arranhado parecia guardar segredos mais antigos que a própria pintura descascada. Marina apertou a campainha, respirando fundo enquanto a neblina da manhã se desfazia devagar. Um leve rende respondeu. A porta abriu-se alguns segundos depois, revelando uma mulher de idade intermediária, postura rígida e um olhar que misturava desconfiança e exaustão. Você deve ser a Marina, disse ela, sem sorrir. Eu sou Helena. Acompanhante do Sr. Augusto há quase 10 anos. Entre, por favor. A casa cheirava a madeira úmida, café requentado e livros, muitos livros. Estantes altas tocavam quase o teto, e algumas caixas ainda estavam fechadas, como se aguardassem alguém que nunca mais voltou para abri-las. As cortinas pesadas deixavam apenas frestas de luz entrar, criando uma atmosfera entre o acolhedor e o melancólico. Ele está no quarto, explicou Helena enquanto caminhavam. Não gosta de falar muito. Mas precisa ouvir as próprias palavras. É como um ritual para ele. Os diários são antigos, muito antigos. E ninguém mais tem paciência para isso. Você terá? Marina assentiu, ainda sem saber exatamente o que esperar. O quarto ficava no fim de um corredor estreito. Ao entrar, ela encontrou um homem de cabelos completamente brancos, pele fina como papel e olhos profundos, não cansados, mas vigilantes. Augusto parecia alguém que carregava histórias demais para caber apenas nos olhos. É ela? Perguntou ele, a voz arranhada porém firme. Sim, Sr. Augusto. A Marina. Ela vai ler para o senhor. Ele apenas fez um gesto com a mão, indicando uma cadeira ao lado da cama. Sobre a mesa, uma pilha de cadernos de capa dura, todos idênticos, preto, sem título, sem data. Alguns amarrados com fitas desbotadas, outros com folhas soltas escapando pelas laterais. Comece pelo primeiro, orientou ele, com uma leve inclinação do queixo. Quando Marina abriu o diário, sentiu o cheiro característico de papel envelhecido. As letras eram pequenas, inclinadas, quase perfeitas. E logo na primeira frase ela percebeu que não estava apenas lendo um registro comum. Hoje encontrei o amor pela primeira vez, e o medo caminhou ao meu lado. Não sei qual dos dois ficará comigo no fim. Marina leu em voz alta, e Augusto fechou os olhos, como quem revisita um lugar distante demais para ser alcançado. A cuidadora continuou, percebendo que o diário não era apenas confissão, era quase literatura. Ou talvez fosse apenas vida escrita com intensidade demais. As memórias descreviam um jovem apaixonado por uma mulher chamada Lorena. As palavras que ele usava, a delicadeza com que descrevia os encontros, os risos, os segredos, tudo parecia tão vívido que Marina quase conseguia enxergar aquela história diante de si. Ao final da primeira leitura, Augusto abriu os olhos e observou Marina com atenção. Você não lê, você sente. Continue. E assim ela continuou nos dias seguintes. Todos os dias, à mesma hora, sentava-se ao lado dele, escolhendo um novo diário, mergulhando mais fundo na vida daquele homem que, décadas antes, havia amado como poucos são capazes de amar. Mas um detalhe começou a incomodá-la, nomes, lugares e datas que pareciam familiares demais. Não exatamente iguais, mas tão próximos à história de sua própria família que Marina sentiu um arrepio. Sua mãe, antes de morrer, contará fragmentos de acontecimentos, sempre com um certo medo, ou talvez vergonha. Marina nunca entendeu por completo, e não insistiu.
Agora, no entanto, parecia que havia peças soltas prestes a se encaixar. No quarto dia, enquanto lia um trecho sobre o nascimento de uma criança que fora tirada da mãe sem explicação, Marina parou, sem ar. Aquilo soava dolorosamente familiar. Augusto abriu os olhos lentamente. Por que parou? Essa história, ela hesitou. Parece algo que eu já ouvi. Histórias se repetem, respondeu ele, sem emoção. Mas algumas pertencem a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Marina continuou, mesmo com o coração acelerado. A descrição mencionava uma mulher que fora impedida de criar o próprio bebê devido a circunstâncias que não estavam claras. Marina lembrou-se das palavras da mãe. Nem tudo que você ouviu é mentira, mas nem tudo é a verdade inteira. A frase agora ganhava um peso insuportável. Na semana seguinte, Helena avisou que precisaria se ausentar. Marina ficaria responsável pelos horários de leitura praticamente sozinha. Ao chegar mais cedo, encontrou Augusto acordado, olhando fixamente para a janela. Trouxe algo para você, disse ele, indicando uma caixa sob a mesa, que Marina nunca tinha notado. Só abra quando sentir que deve abrir. Ela aproximou-se, mas algo dentro dela pediu para esperar. A leitura daquele dia foi diferente. Augusto parecia atento demais às reações dela, como se observasse não apenas a compreensão, mas o impacto. Marina lia trechos que falavam de culpa, decisões difíceis, perdas irreparáveis. E quanto mais lia, mais reconhecia elementos que pareciam feitos sob medida para acertar seu próprio passado. No dia seguinte, ao chegar, encontrou o diário do dia anterior aberto sobre a mesa, numa página marcada com uma flor seca. A flor estava tão descolorida que parecia feita de cinza. Marina tocou-a com cuidado. O diário mostrava uma carta que nunca fora enviada, de alguém que perderá o direito de acompanhar a própria filha crescer. Ela engoliu em seco. Algo estava muito errado. Ou talvez muito certo. Durante a leitura, Augusto interrompeu pela primeira vez. Diga-me, Marina, sua mãe era uma mulher forte. Ela engoliu seco. Era sim. E você sabe tudo sobre ela? Acho que sei o que importa. Ninguém sabe tudo sobre os pais, murmurou ele. Às vezes, saber demais destrói. Às vezes, saber de menos adoece. E então chega a hora em que o passado cobra seu lugar. Marina não sabia o que responder. Quando finalmente abriu a caixa, naquela mesma noite, sentada sozinha na própria cozinha, encontrou fotografias antigas. Não de Augusto, mas de uma jovem mulher muito parecida com sua mãe. Muito. O tipo de semelhança que o sangue não consegue esconder. Junto das fotos, vários envelopes amarrados por uma fita vermelha. Todos endereçados a alguém com o mesmo sobrenome que Marina carregava. O mundo pareceu girar. A caixa não era apenas um objeto esquecido, era um convite. Ou talvez uma dívida. O nome escrito no primeiro envelope a atingiu como um golpe, aos cuidados de Silvia Rocha, o nome completo de sua mãe. Nos dias seguintes, Marina tentou agir naturalmente, mas não conseguiu. As mãos tremiam. O coração parecia bater sempre fora de ritmo. Augusto percebeu. Você abriu, afirmou ele, sem perguntar. E encontrou. Marina não conseguiu negar. Por quê? Ela sussurrou. Por que tem fotos da minha mãe? Por que esses envelopes? Augusto pareceu envelhecer ainda mais, como se cada palavra fosse uma pedra nos ombros. Porque nem tudo que escrevemos nos diários serve apenas para nós. Alguns registros precisam encontrar o destino certo. Mesmo que demore décadas. Mesmo que doa. Ele pediu que ela lesse o próximo diário. Marina hesitou, mas sentou-se e abriu. O texto falava de uma filha perdida ainda bebê. Uma criança levada por conveniência, por culpa, por decisões impostas por uma família que não aceitava erros, mas também não aceitava amores possíveis. A mãe daquela criança fugira para recomeçar, reescrever a própria vida em silêncio, protegendo a filha de um passado que poderia feri-la mais do que qualquer verdade. À medida que lia, lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina.
Era impossível não reconhecer detalhes que ela crescerá ouvindo apenas de forma fragmentada. De repente, Augusto começou a tossir, um som grave e irregular. Marina parou a leitura. Não pare, pediu ele. A verdade precisa terminar em voz alta. Para que deixe de me assombrar. Ela respirou fundo e continuou até chegar à última página, onde havia apenas uma frase. Se um dia ela ouvir estas palavras, espero que me olhe não como um estranho, mas como alguém que tentou, ainda que tardiamente, amar o suficiente para reparar o que não pude impedir. Quando levantou o olhar, encontrou Augusto com os olhos marejados, pela primeira vez. Marina, a voz dele quebrou. Eu não sabia quem você era quando pedi o trabalho. Mas quando ouvi seu sobrenome, quando vi seu rosto, eu soube. Não posso mudar o passado. Mas posso entregar o que é seu. A revelação caiu entre os dois como um espelho quebrado. Marina sentia o chão desaparecer. O senhor está dizendo que... Augusto assentiu, lentamente. Eu sou o homem que amou sua mãe quando ela não podia ser amada. E o homem que perdeu você antes mesmo de poder pegá-la no colo. O silêncio que seguiu não foi vazio, foi cheio de décadas. Marina não conseguia falar. Não sabia se queria chorar, fugir, gritar ou ficar. Apenas ficou ali, olhando para um homem que, de repente, não era mais apenas um idoso solitário. Era algo que ela nunca imaginou conhecer, uma raiz. Nos dias seguintes, Marina continuou voltando. Não apenas para ler, mas para ouvir histórias contadas sem papel. Para entender fragmentos que sua mãe nunca teve força para explicar. Para observar como o tempo pode ser cruel, mas também pode esperar pelo momento de costurar o que sobrou. Augusto parecia melhorar, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se a vida, ao perceber que o reencontro finalmente acontecerá, lhe concedesse algumas horas a mais de paz. Eles conversavam sobre o que poderia ter sido, sem exigir que fosse. Conversavam sobre o hoje, como duas almas que, apesar da distância, sabiam que sempre estiveram próximas de alguma forma. Na semana seguinte, Helena a chamou na cozinha. Ele está mais leve desde que você chegou, disse ela. Eu nunca vi o Sr. Augusto olhar para alguém como olha para você. Como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Marina não sabia como responder. Apenas voltou ao quarto dele, pela primeira vez, sentou-se não para ler, mas para ouvir. Obrigado por voltar, disse Augusto, com um sorriso discreto. Pelas leituras. E por tudo que elas trouxeram de volta. Naquela tarde, ele entregou a ela o último envelope da caixa, com a caligrafia trêmula, mais nova. Não abra aqui. Leia quando estiver pronta. O dia seguinte amanheceu cinzento. Marina chegou cedo, mas encontrou Helena no corredor, chorando baixinho. Ele se foi, Marina, disse Helena, com a voz quebrada. Foi durante a madrugada. Em paz. O mundo perdeu um pouco da cor. Mas havia algo diferente em Marina. Algo que não era apenas luto, era pertencimento. Ela voltou para casa e, sentada na mesa onde abrirá a caixa pela primeira vez, rompeu o lacre do envelope final. A carta era curta, mas cada palavra parecia escrita com um cuidado que o tempo não conseguiu apagar. Minha filha. Sei que esta palavra pesa. Não peço que a aceite. Apenas que a ouça. Eu errei. Errei porque não soube lutar quando deveria, e porque aceitei imposições que nunca deveriam ter sido maiores do que o amor que senti por você e por sua mãe. Não espero perdão. Só espero que você saiba que, mesmo sem poder existir na sua vida, eu existi por você. E agora, se minhas palavras chegaram até suas mãos, é porque finalmente encontrei coragem. Cuidar do que sobrou é a única forma que encontrei de tentar acertar. Com amor tardio. Augusto. Marina chorou como não chorava desde o dia em que perderá a mãe. Mas não era um choro de dor absoluta, era um choro de liberação. De compreensão. De encontro. Algumas semanas depois, ela voltou à casa. Não como cuidadora. Mas como alguém que queria se despedir.
Ao entrar no quarto, encontrou apenas os diários alinhados sobre a mesa, como se aguardassem novas leituras. Marina passou a mão pelas capas, sentindo o passado ali, vivo, pulsante. E então percebeu que nem tudo que o tempo tenta esconder morre. Algumas histórias permanecem intactas, como vozes aguardando alguém capaz de ouvi-las. Naquele instante, ela entendeu, não precisava mais fugir da própria história. Não precisava mendigar pertencimento. O passado não era um inimigo, era uma raiz. Uma raiz que finalmente teve coragem de falar. E ela, coragem de ouvir. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.